que o Nédio, aproveitar que o Nédio acabou de entrar. Então, Nédio, qual que é a ideia desse mini curso, né? É, a ideia é tentar nivelar, né, as pessoas que ajudam nos projetos de dados do Labre, né? É lógico que é, os estagiários, né, é, ou no caso de você e do Leonardo, por exemplo, né, você já tem um contato mais no dia a dia. Então, especialmente acho que os primeiros dias vão ser coisas que você já tem um contato com uma maior frequência. Por que eu estou pedindo para vocês participarem também? Para justamente vocês saberem disso, para especialmente no início do semestre letivo, a ideia é que a gente vai fazer algumas chamadas específicas para atilados. A ideia é que tenham mais pessoas interagindo aqui nos projetos, né? Para que vocês também consigam ajudar a gente a dar a dar apoio para essas pessoas, né? Então, daí você já sabe mais ou menos a ideia aqui nesse primeiro curso é passar o básico, né, dessa parte de que vai lá da coleta até a parte de análise de dados. Talvez lá no finalzinho a gente fale um pouco da parte do uso desse chat GPT voltada para essa parte de análise de dados, né? Então, é um pouco o objetivo geral aqui, né? Daí, hoje, o que eu separei aqui é a parte de a gente preparar a parte do ambiente de trabalho e talvez já iniciar um pouco essa parte do fundamento de programação, né? Vamos ver o que a gente consegue de fato é, é, avançar até chegar nisso, mas pelo menos a parte da parte do ambiente, é, a ideia é que a gente cubra, né? E aí, o que eu vou já tá compartilhado na minha tela, né? Então, a primeira coisa, e daí eu acho que uma parte de vocês já tem isso, daí os que não tiverem eu vou pedir para criar, é uma conta no GitHub e uma conta no GitLab, né? Então, nesses dois, eu vou colocar o link aqui no bate-papo. Daí, se entrar mais gente, vocês, por favor, se vocês puderem passar de novo esses links, esses dois aqui, né? Então, e aqui no GitHub, eu vou até sair da minha conta, né, só para simular aqui como realmente é a primeira vez que você acessa como que é, né? É, ó, eu saí, ele não deslogou. Vamos ver olha aqui. Ah, tá. Beleza. Então, basicamente é isso. Você vai se cadastrar aqui, é bem simplesinho de fazer. E que aqui no meu caso eu deixei para ele autenticar automático, né? Mas é basicamente fazer isso e ele vai mandar aqui uma confirmação para o segundo fator de autenticação. Vamos ver aqui. Hum, Não enviou. Ah, deixa eu ter forçar aqui. Estranho, vamos ver aqui. Eu tinha que me enviar por um SMS e não enviou. Vamos ver aqui. Deixa eu logar de novo aqui, vamos ver. Ele não tá me enviando aqui. Estranho. Vamos ver se agora ele envia. Agora enviou, peraí. Perfeito. Então, basicamente, aqui o GitHub, né, para as pessoas que não tiveram contato,
basicamente, tanto o GitHub quanto o GitLab, né, eles são como se fossem redes sociais de código, né, então ele ajuda você a compartilhar código, com pessoas e também, não só compartilhar código, mas ele acaba servindo também como uma espécie de um backup do seu código, né. Então, as coisas que você está fazendo no seu computador, você coloca nele, então você tem um espelho daquelas coisas fora dali, e fica fácil você compartilhar, as coisas nele, né. Hoje em dia, tanto o GitLab quanto o tanto o GitLab quanto o GitHub, eh, eles são bem mais do que isso, né, mais que uma rede social, porque o que acontece, aqui é até uma coisa interessante, né, porque o GitHub, quando ele surge, hoje ele é um pedaço da Microsoft, né, quando ele surge bem com essa ideia realmente de compartilhar código, ou seja, como se ser uma rede social, de código, né. Eh E hoje em dia, ele não é ele é ele é bem mais que isso, né. E o GitLab, que é um concorrente, vamos dizer assim, ele já surge com outro propósito. O GitLab ele já surge não como a ideia dele não era inicial, não era ser uma rede social de código, era tentar focar bastante essa parte de ajudar, equipes de desenvolvimento, né. Então ele já nasce, com esse objetivo, né. Então a origem dos 2, que hoje eles são bem parecidos, né, é distinta, vocês percebem? Tanto é que nessa parte de ajudar na parte de desenvolvimento de software e tal, o GitLab, ele normalmente ele é mais prático para algumas coisas. Eu acho que hoje em dia o GitHub já meio que equilibrou isso, mas tem várias ferramentas, de gestão, e de acompanhamento de desenvolvimento de software, que ainda hoje já é integrado de maneira quase nativa no GitLab, e no GitHub é meio ruim de fazer, né, ou é meio mais complexo, né, porque ele foi se adaptando a isso, né. Então hoje eles têm basicamente as mesmas funções, né, mas a origem é um pouco, diferente, né. Mas hoje os 2 têm essa pegada de, serem redes sociais de código, né, mas e aí pra além disso, especialmente em time de desenvolvimento ou mesmo, por exemplo, aqui que a gente vai mexer no projeto de dados, né, ele serve muito para você, conseguir todo mundo ter acesso às mesmas coisas, né, não ter uma discrepância de informações, de repente, do que a Juliana tem, eu tenho em relação ao projeto, né. Tanto lá no GitLab, todo mundo tem acesso e todo mundo tem acesso comum a todas as principais coisas, do código de determinado projeto, né. Eh, então eu pediria para quem não tiver, criar, eu vou criar aqui, um repositório porque qual que é a ideia? Em geral, aqui no GitLab, a gente deixa as coisas as coisas do Labre, né, então todos os projetos de dados, do Labre estão os seus códigos aqui, no GitLab, né. Mas hoje em dia o GitHub, ele é mais popular, né, então acho que todo mundo já ouviu falar em algum momento do GitHub, né. E por ser mais popular, vale a pena essa parte pessoal, às vezes fazer por ele, que fica mais fácil de divulgar e as pessoas eventualmente acessarem, o que, vocês estão fazendo, né. E a ideia aqui dessas semanas também é consolidar essa parte de, vocês começarem a montar um pequeno portfólio de vocês, né, um pequeno mini currículozinho de vocês, das coisas que estão aprendendo aqui, né. Então, basicamente é clicar aqui em novo, e ele vai criar um repositório onde você conseguir colocar, pode colocar qualquer arquivo, né, mas aqui o foco principal é arquivos de código ou arquivos, de documentação, alguma coisa nesse sentido, né. Então, eu vou colocar aqui, ó, fundamentos, vamos pôr só fundamentos, bom, vou pôr fundamentos, eh por fundamentos 01 aqui. Aqui você pode fazer uma descrição, então, vou pôr assim, né, ó, mini mini curso de fundamentos de análise de dados, né. Eu vou deixar ele público, né, se eu deixar aqui privado só você tem acesso, né. A ideia é que esse repositório que vocês vão criar, então aqui a ideia é que todo mundo tenha esse repositório. Por exemplo, no caso, eu acho que o Enésio, o Leonardo e o Enédio, o Leonardo e o Natan, acho que ele já tem, né, então daí nesse caso não precisa, né. E a ideia é tentar deixar ele público, né, que aqui a ideia é que a gente vai documentando o que vocês estão aprendendo,
e isso já vai meio que montando um pequeno currículo dessas coisas para vocês, né. Eh, então a gente vai ticar aqui o README, que ele vai criar. O README nada mais é do que como se fosse um pequeno manual, né, do repositório. Então ele fica bem na raiz do repositório, né. Aqui o gitignore, a gente vai, vamos procurar aqui o Python, que vai ser a linguagem que a gente vai utilizar. Se fosse outro, você escolheria aqui. Esse ponto gitignore, a gente vai ver mais para frente o que, que ele significa de fato, mas basicamente ele vai, ele monta uma série de caminhos e nomes de arquivos que em geral a gente não quer que vá para o repositório, né. Então você aponta lá o endereço de determinado arquivo, determinada pasta, que você não queira que vá aqui para o repositório público, você aponta nesse arquivo, ele vai, na hora que você for fazer jogar as coisas para esse repositório online, né, na web, ele vai pular esses apontamentos que você faz nesse arquivo, né. Aqui, a licença, eu acho que a gente pode utilizar aqui ou MIT ou Apache, né? As duas tão, tão ok no sentido de ela garante que ali você é autor dessas coisas, mas ela não impede eventualmente de uma pessoa copiar e reutilizar o que você deixar no repositório, né? Então, basicamente, na hora que a gente der um create ali, ele criou agora o repositório, né? Então vocês percebem aqui, é como se fosse essa página principal, ó. Você percebe, ó, tá o nome do meu usuário e aqui a parte de fundamentos, né? Que aquele arquivo aquela pasta que eu criei lá na outra pasta, na outra página, né? Então, basicamente aqui é como se fosse a pasta raiz de um diretório, né? Então, por enquanto, só tem essa pasta raiz com esses arquivos que a gente acabou de criar lá, né? O README é esse arquivo que a gente está vendo, né? Aqui, ó, tem aqui, se a gente clicar em licença, ele está apontando para esse outro caminho. E aqui o gitignore, eu vou só abrir só para quem nunca viu dar uma olhadinha, ó. Então aqui tem algumas coisas que, quando a gente estiver usando a linguagem, a gente não quer que versiona, né? Então a gente vai instalar uma série de programinhas tal em Python. Então aqui ele está apontando para a gente não versionar, a gente não jogar para o repositório esses pequenos arquivos, né? Então ele já cria uma série de coisinhas aqui que ele sabe que a gente não quer, por padrão, que seja versionado, que a gente coloque no repositório remoto, né? E daí se quiser colocar mais coisas, é só você vir aqui nas linhas de baixo e acrescentar alguns outros caminhos ou arquivos que você quer que ele não jogue aqui para o repositório. Deixa eu voltar aqui. Então aqui está a parte da licença que a gente escolheu, está explicando aqui. E a parte do README aqui, né? Ó, que ele fica sempre espelhado aqui nas coisas. Então, basicamente, se eu quiser editar aqui, os arquivos diretamente aqui por aqui, ó, literalmente vir aqui e editar. Então, ó, eu já posso já mexer aqui, ó. Eu vou editar aqui, ó, mini curso fundamentos de análise de dados, né? Daí aqui, vamos dar um espaço. Daí aqui, de novo, não sei se vocês já tiveram contatos, então tem um hashtag aqui, é um título isso, né? Então aqui, em geral, que é a documentação, a gente usa é uma linguagem que chama Markdown, né? Em geral, por exemplo, a boa parte das coisas que você escreve no, no WhatsApp, por exemplo, ele usa um pouquinho de Markdown, né? Por exemplo, quando você coloca lá entre como chama, entre asteriscos, né? Ele vai grifar e coisas nesse sentido. Aqui ele vai fazer a mesma coisa, né? Então, basicamente aqui no Markdown, né, o hashtag é para título, né? Então, aqui é o título maior, o hashtag 1, o hashtag 2 vai ser um título um pouco menor, e à medida que você vai acrescentando os hashtags, vai diminuindo o tamanho do título, né? Então, por exemplo, aqui, ó, se a gente olhar aqui no preview, ó, vai ficar desse jeito quando a gente salvar essa página, né? Então, se eu vir aqui e colocar um outro hashtag aqui, vai diminuir um pouquinho. Se a gente colocar outro, ele vai diminuir mais um pouquinho. E assim vai, né? Em geral, o que a gente mais usa aqui no Markdown no dia a dia para documentar as coisas é a parte do título, eventualmente para grifar alguma coisa que a gente fez aqui. Uma outra coisa que a gente usa às vezes bastante é as crases, né? Então,
por exemplo, se eu quero dar um destaque, né, eu ponho crase simples e, por exemplo, eh, vamos já mexer aqui com alguns comandinhos do Linux, que é, por exemplo, ls, que é para listar diretórios. Ó, se eu vim aqui, ó, ele vai dar um pequeno destaque aqui, né. Agora, se você quiser uma caixinha de texto, sabe aquelas caixinhas que tem algum comando que você fica fácil de você copiar? Então, triplas crases, né, ó. Põe 3 aqui e fecha com outras 3, né, ó. Então, daí tudo que eu escrever aqui, ele vai ficar uma caixinha de código. Então, só um título de exemplo, ó, vamos dar um aqui, ó, vamos pegar, que a gente já vai ver, né? Vamos por aqui, ó, git add, se a gente olhar aqui, ó, ele vai criar uma caixinha de texto quando a gente salvar, e se eu quiser copiar depois esse daqui, eu só clico aqui, eu posto também direto aqui e colo onde eu precisar, né? Então, já aproveitando aqui, já vamos escrever algumas coisinhas aqui, ó. É, é bom para praticar um pouquinho essa parte do Markdown, porque daí qual que é a ideia aqui? A gente está vendo essa parte do, 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 do GitHub, e essa parte ela tem relação com a parte de, primeiro, né? Tudo que a gente está vendo hoje aqui é a parte de preparação do ambiente de trabalho, né? Daí, por que preparação do ambiente de trabalho? A gente vai ver uma série de coisinhas hoje, a gente já está vendo, né, que elas vão facilitar a nossa vida na hora que a gente for, de fato, mexer com código, mexer com a parte de análise de dados, né? Então, porque daí aqui a gente vai garantir backup do que a gente está fazendo, redundância, né, no sentido assim, puta, eu fiz uma coisa errada. Então, tudo que todas as ferramentas que a gente está mexendo hoje, especialmente, elas garantem que se a gente fizer alguma coisa errada, a gente consiga voltar de maneira fácil, de recuperar aquela informação de maneira fácil, né? Fica fácil também a gente compartilhar as coisas entre a gente, né? Então, são ferramentas que vão ajudar nesse sentido, porque na hora que quando a gente começar de fato a mexer com a parte do código, a parte de análise de dados e avançar nessas coisas, fica fácil de a gente, se a gente fizer alguma bobagem, se a gente precisar compartilhar as coisas entre a gente, fica fácil, né? Então é um pouco essa a ideia, né? Então aqui a gente já começou a ver essa parte do versionamento, porque que a gente falou lá, o GitHub, ele é a gente pode pensar ele como rede social de código, né? Então ele vai gerando pequenas versões de determinado código, determinado programa que a gente está desenvolvendo, né? É, então, basicamente aqui, a gente está vendo, eu vou colocar aqui, ó, git hubs, GitLab, eu vou colocar aqui, ó, porque daí acontece, né? Você percebe que os dois têm Git na frente, né? Que daí tem a ver com, daí é um programinha chamado Git, né? Que ele foi feito pelo mesmo cara, né? Que criou o Linux, né? Que é o Git? O Git é um versionador de código, né? Então, daí tem uma diferença. Em geral, as pessoas acabam confundindo, né, GitHub, por exemplo, com Git, né? Pensei que às vezes é a mesma coisa, né? Até porque eles estão bem integrados, né? A gente usa, em geral, os dois, né? Então, basicamente, acho que se você já tendo essa distinção, ela já é suficiente para você não confundir as coisas, né? Ou seja, que o GitHub e o GitLab, eles são é, redes sociais de código, para compartilhamento de código, e o Git, ele é responsável pela parte do versionamento, né? E a gente vai ver essa parte, que é de fato o versionamento, né? Mas basicamente, o que a gente usa no dia a dia nessa parte do versionamento e na parte do GitHub e do GitLab, né? A gente já começou a ver aqui essa parte, né? O git add ponto, né? E tem um outro comandinho, eu vou copiar aqui,
e vou colar ele aqui embaixo, né, ó, que é o git commit, esse hífen m é de mensagem, né, e você coloca aqui a mensagem para você marcar a versão que você está fazendo naquele código. Então, eu vou por assim, ó, inserir mensagem aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, basicamente, para a gente versionar o código, o que eles vão mais usar no dia a dia são esses dois. Eu escrevi errado aqui, commit, não. Eu sempre confundo se commit é com dois M's ou com dois T's. É com dois M's ou com dois T's? É com dois M's, né? 2M. Isso. É, então, basicamente, são esses comandos que vocês vão usar mais para fazer os versionamentos do código. Então, esse daqui, de fato, é a parte do versionamento. Aqui no git add, espaço ponto, é como se você estivesse dizendo para o git, ó, começa a monitorar todas as modificações que eu fiz no arquivo. Né? E aqui no git commit é como se você colocasse uma etiqueta naquela versão. Né? Então, um ele monitora e o outro ele de fato é como se estivesse tirando uma foto daquele momento, de como tá os arquivos naquele momento. Né? Então, daí depois ele vai, com isso a gente vai conseguir, se a gente precisar voltar para essa etiqueta, porque você avançou mais para frente, né? Só que esse avanço tem um problema, você precisa voltar para uma versão, né, para um momento anterior. Então, com essas etiquetas, você consegue voltar para a etiqueta anterior, por exemplo, se for preciso, né? E daí restaurar o código para aquele jeito que estava ali, né? Então, esses dois realmente são a parte do versionamento, né? Daí tem outros dois também aqui. Eu vou copiar aqui só para copiar as frases, que é o git pull orange main e tem o git push orange main. Esses outros dois comandos aqui, basicamente o que eles estão fazendo, ó, os dois primeiros eles estão basicamente, de fato, fazendo uma pequena versão, né, tirando uma pequena foto de como está o estado dos arquivos que você está mexendo naquele repositório, daquele projeto, né? Aqui o pull e o push, eles já não estão mais cuidando do versionamento, eles já estão interagindo com o repositório remoto, ou seja, com GitLab ou com GitHub. Então, esses comandos em geral você vai dar ou na sua máquina local, ou em alguma máquina de acesso remoto, alguma coisa assim, e quando você dá o git pull e o git push, você tá jogando aqueles arquivos que estão no seu computador local ou para o GitLab ou para o GitHub. Né? Então, o pull é para você pegar as coisas que estão no repositório e trazer é, para o seu computador local, né? E o push é para você colocar as coisas do seu computador local para o remoto, né? Em geral, é sempre bom sempre dar o pull, mesmo que você tenha certeza que o repositório não tem nenhuma atualização, é sempre bom dar o pull antes do push, porque se você inverte, ou seja, se você tenta colocar coisas do seu computador local no remoto e tem coisas no remoto que estão diferentes do seu local, às vezes dá alguns conflitos que são meio chatinhos às vezes de resolver. Né? Então, sempre a minha dica é é, sempre dar o pull antes do push para tentar evitar isso. Né? Então, em geral, para essa parte do versionamento, são esses 4 comandos que a gente vai estar no dia a dia mexendo mais. Né? Os dois primeiros realmente para fazer a parte do versionamento, então eles têm a ver com o Git, né? E aqui esses dois é para interagir com o repositório remoto. Né? Então, em linhas gerais, essa parte do versionamento é isso. A gente vai ver, a gente vai pôr a mão na massa, mexer de fato com isso, né? E as coisas vão ficando mais claras. Mas em linhas gerais, o versionamento é isso. Eu acho que a principal coisa aqui, isso é interessante ficar bem claro na cabeça de vocês, porque daí com isso vocês vão ganhando autonomia no sentido de fazer escolhas. Né? Ou seja, vocês sabendo que o GitLab é uma rede social de código. Então, ou seja, eu posso usar o GitLab, posso usar o GitHub, ou você pode usar até alguma outra. Então, acho que hoje em dia o GitLab e o GitHub tem um que chama Puppet, eu acho. Puppet, é uma coisa assim. Sempre esqueço o nome dele. É alguma coisa assim. Deixa eu ver se aparece aqui. É
Bitbucket, né, que também é um outro é, versionador de é uma espécie de rede social de código também, né? Mas hoje em dia acho que mais de o GitHub ele concentra mais de 80% das pessoas, né, do mercado nessa parte de rede social de código, né? Mas aí, aqui, por que eu tô falando isso? Porque vocês conseguem ganhar autonomia, você percebe de entender e às vezes substituir um pelo outro, né? Porque se você pensa que o Git e o GitHub é a mesma coisa, você pensa que eu não tenho muita alternativa para usar. Né? Daí você vai ganhando um pouco de autonomia, de às vezes usar coisas diferentes é, e coisas nesse sentido, né? Então, ter clareza dessas coisas, né? Ou seja, isso é uma coisa, isso é outra coisa, né? Vai dando autonomia para as coisas que a gente que a gente está fazendo, né? Então, eu acho que basicamente nessa parte do versionamento é isso. No dia a dia vocês vão ver que vão surgindo alguns probleminhas, vocês vão aprendendo uns outros comandos, né? Tem um site aqui que eu acho que é bem interessante, que ele chama Git Sheet. Aqui, ó. Ele tem várias linguagens, inclusive aqui tem em português ele, né? E daí aqui ele mostra uma série de os principais comandinhos da parte de versionamento, né? Então ele vai bem além disso que a gente conversou aqui. Então ele pode, às vezes, quando dá algum problema tal, ele pode ser útil para ajudar, né? Eu vou colocar também aqui. Interessante, mas eu vou pegar a raiz dele aqui. Eu vou deixar aqui também. Eu vou colocar aqui, ó. Ó, aqui é uma outra coisinha que a gente pode usar, né? Ó, na hora que você faz aqui, né, o colchete e entre parênteses, ele vai criar um hiperlink, né? Você põe o link entre parênteses e aqui no colchete você escreve o que você quer. Né? Então eu vou colocar só o próprio nome aqui do site, né? Então, na hora que eu venho aqui, ele cria aqui o link, né? Ó, vocês percebem também que aqui quando eu coloquei os tracinhos, ele já criou aqui os itens, né? Das, das coisas, né? Para a gente conseguir dar uma. Aqui ele vai criar o hiperlink, aqui ele cria os textos, né? Então aqui, com quem a gente está montando aqui, também a gente está tendo um pouco de contato com o básico das coisas que a gente usa às vezes para montar o Markdown, que na hora que a gente salvar isso daqui vai ficar desse jeito aqui, né? Deixa eu voltar aqui na parte de edição. Então tá vendo aqui, ó, tem aqui, né, ó, commit mudanças, né? Então na hora que eu clicar aqui, ele vai pedir para fazer uma mensagem, né? Eu posso customizar essa mensagem, eventualmente eu posso pôr uma mensagem escrevendo aqui. Aqui você pode, porque assim, em geral, aqui a gente vai fazer todos os commits nessa branch main. Então a gente pode deixar aqui comentado. Mas se quisesse criar um galho à parte e fazer, também você poderia, né? É, então aqui a gente vai salvar as informações aqui. Vamos ver, vamos clicar aqui, ó. Ele salvou, então é desse jeito que está a página. Então se a gente for aqui o readme, né? Ele sempre está na raiz do repositório. Então se a gente for aqui na raiz aqui do repositório, ele vai aparecer aqui, né? Então vai ficando desse jeito aqui, né? As informações que a gente está inserindo, né, nesse arquivo em específico, né? Beleza, então acho que o básico dessa parte de da criação do, do VS Code, né, do VS Code, desculpa, do repositório aqui no GitHub, e essa parte aqui, explicar o básico da parte de versionamento, eu acho que seria isso para você já iniciar, né, e à medida que você vai tendo mais contato, você vai aprofundando e tendo vai aprender
algumas outras interações, né? Veja, o importante de tudo isso que a gente está conversando de fato você saber aonde consultar, né? Você decorar isso, eu mesmo às vezes tenho que consultar algumas questões que eu não sei de cabeça, né? Mas a questão é desenvolver essa habilidade de você saber o que você precisa, né? E aí o que você tem que fazer para encontrar o que você precisa, né? Não é muita informação para ficar decorando, né? Então ter clareza, por exemplo, dessas diferenças aqui, elas ajudam bastante, né? Beleza, então agora aqui já teve um pouco de contato, né? Tanto o GitHub quanto a parte do versionamento e também um pouquinho com o Markdown, né? Agora, daí eu acho que a Juliana ainda não tem o acesso remoto, né? É, eu vou entrar aqui no meu acesso remoto, daí, Nathan, se você puder colocar aqui apesar que eu acho que eu tenho aqui, peraí, para passar já para Juliana, para ela, deixa eu ver aqui, só para ela também pedir ter o acesso. Depois, Juliana, você preenche esse, esse formulário e nele para você ter acesso que às coisas que você vai ver aqui, né? Você consegue acessar os servidores lá do Labre pelo Google Remote Desktop, né? Que é basicamente essa telinha que você está vendo aqui, né? Você vai clicar ali, você vai ver que agora a gente vai entrar numa máquina remota aqui, né? Aí, o restante aqui, a gente vai ver algumas coisinhas aqui é, e algumas coisinhas é, é, por fora também, né? Então, basicamente aqui, quando a gente entra, né, acho que todo mundo aqui talvez já tenha mais familiaridade com isso, né? A primeira coisa aqui, para a gente fazer as coisas que a gente vai fazer, vale a pena procurar aqui o terminal, né? Abrir aqui o terminal e aqui eu só queria é, rapidamente, deixa eu só ver aqui, deixa eu dar uma ampliada aqui. Eu vou aumentar a minha tela, vou aumentar aqui o terminal. Ele não tá, deixando eu aumentar pelo atalho. Deixa eu só aumentar mais um pouquinho aqui. Então, basicamente, né, clicar aqui, procurar terminal e abrir o terminal. Aqui eu vou passar rapidamente por alguns comandinhos que podem ser úteis aí no dia a dia, né? Se vocês tiverem dica de alguns outros, é só dizer, né? O primeiro, sempre que você abre o terminal, aqui vai aparecer, né, ó, o nome do seu usuário, né, que aqui no meu caso, né, ó, Lantry_Rafael de Almeida, o arroba separando e aqui é o nome da máquina que eu estou acessando. Então, eu estou acessando o IPRI-VM01. Né? É, então, basicamente, é essa a estrutura. Né? É, e aqui eu vou digitar alguns comandinhos aqui que podem ajudar no sentido de você conseguir fazer algumas coisinhas básicas aqui no terminal antes de a gente abrir o editor de código em si. Né? É, só um pouquinho, deu uma travadinha aqui. Vamos ver. Opa. Estranho. Deixa eu ver aqui. Vocês estão me escutando, né? Acho que não foi minha internet que caiu, não. Vocês... Tava caído esses agora há pouco, Rafael. Deu uma caída? Deu. Mas vocês não estavam me escutando. Não, caiu o IPRE. Você Ah, tá tranquilo aqui na chamada. entendi. Em nenhum momento eu caí. Não. Ah, entendi. Tá, deixa eu dar uma olhadinha aqui, só um segundinho, pessoal, peraí. É estranho. Vamos ver se voltou. Que pra mim a chamada também não caiu nenhuma vez, né? Aham.
Perfeito, aqui, ó. É porque eles estão com realmente alguns probleminhas essa semana, como é a semana de matrícula, eles estão realmente com alguns probleminhas nessa parte dos servidores da Unesp. Pode ser que tenha dado algum outro probleminha novamente agora de manhã, que ontem a gente teve alguns probleminhas, né? Aqui ele não está realmente logando, deixa eu só confirmar aqui. Tá. Só tá. Fazer o seguinte. Só um segundinho, pessoal. Tá. Enquanto ele não vai vindo aqui, eu vou abrir aqui um terminal no próprio computador que eu tô usando. Vocês estão vendo minha tela inteira, né? Se vocês não estiverem vendo, vocês me falam. Deixa eu abrir aqui um terminal. Então, eu vou pegar aqui. Ó, deixa eu dar um zoom. Aqui pra mim parece que sua tela tá parada no Google. Tá no Chrome? Peraí, então eu não tô compartilhando. Peraí, deixa eu compartilhar a janela inteira, peraí. Acho que tá compartilhando a... Tá. De novo, se tiver pequeno, vocês falam. Vou dar um zoom aqui. Tá. Deixa eu só abrir uma outra janela aqui. Então aqui, ó, basicamente eu só vou apontar alguns comandinhos que podem ser úteis aí no dia a dia, né? Então aí o primeiro é um clássico, né? De novo, né? Aqui, ó, aqui tá vendo, eu tô acessando ó, o usuário, né? IPRE Unesp, e aqui é o nome da máquina, né? Ó, Peraí, PVE Rafael, Unesp. eu acho que não tá, você não tá mostrando, não. Continua sem mostrar a sua tela. Tá no Continua. Meet. Estranho. Janela. Você deve ter Tem que tela cheia, né? inteira. Aqui eu pensei que a janela tava pensando na tela, na realidade, né? Peraí. Acho que agora vocês estão vendo aí. O que é esse Forms aí que o Nathan mandou? Não, é pra Juliana, né? Pra quem não tem acesso remoto, né? Ah, tá. Eu acho que é esse, não tenho certeza. Então, aqui só recapitulando, então aqui, ó, nesse caso, né, é o usuário, né? IPRE Unesp. Ainda não foi aqui, pelo menos pra Não? mim. Não. Só o. Deixa Peraí. eu. Aqui não Não tá foi. nem coisa. Peraí. Eu acho que eu compartilhei na realidade com a outra chamada, peraí. Vê se agora vai. Vê se vocês estão vendo meu terminal aí. Isso, agora Sim. Beleza, então aqui só recapitulando, ó, o nome do usuário e o nome da máquina, né? É que é bom para você saber se realmente você está no seu usuário, no usuário que você pretende estar, né? Então, aqui, se a gente dá um ls, né, sempre que você abre o terminal, ele vai jogar para a pasta raiz do seu usuário, né? Ou do usuário que você está logado, né? Então, se eu der um ls aqui, eu vou estar vendo todas as pastas e arquivos dessa pasta raiz, né? Essa pasta raiz aqui, no meu caso, se eu abrir aqui o gerenciador de arquivos, né? É essa pasta aqui, né? A pasta raiz é essa pasta aqui. Então tá vendo aqui, ó, todas as pastas e arquivos estão aqui na interface gráfica. Quando eu vou pro terminal, também elas estão aqui. Né, ó. Ele está apontando para mim, né? O que está em azul é como pasta, né? E o que está em preto aqui são arquivos, né? Deixa eu ver. Aqui tem o ls, daí tem o cd, né? O ls é de listar, né? Então ele está listando aqui
as coisas, né? Se eu dou um CD, o CD é de change diretório, ou seja, mudança de diretório. Então, se eu quero entrar numa pasta, por exemplo, eu quero entrar na pasta documentos, né? Então, eu dou um CD, se eu escrever aqui, ó, doc, e dar um enter, dar um tab, ele já completa para mim. Então, eu poderia também escrever, né? Documentos. Mas se eu der um tab, ele vai autocompletando, procurando similares. Então, por exemplo, aqui, ó, documento e download, os dois têm DO. Então, se eu só escrever DO e dar um tab, ele vai mostrar as duas opções que eu tenho, né? Então, na hora que eu ponho um C, só tem um com C, né? Então, ele já autocompleta, né? Se eu der outro tab aqui, ele vai listando o que tem. Nessa pasta documento, ó, ela não tem nenhuma subpasta. Se ela tivesse, ele listaria. Eu acho que aqui, ó, acho que em downloads tem subpasta. Ó. Então, se eu dou aqui, ó, ele apresenta a quantidade de coisas, né? Acho que nem é tudo isso, ele está pegando algumas coisas da minha própria raiz. Mas vamos voltar aqui, ó, eu vou entrar na pasta documentos. Não, agora estou na pasta documentos, se der um ls aqui, ó, minha pasta documentos aqui não tem nada, né? Então se a gente vir aqui na interface gráfica, ó, para te dar uma olhada, ó, pasta documentos, ó, tá vendo, ela tá vazia, né? Então aqui a gente viu, né, o ls, o cd, tem o history, que ele vai mostrar o histórico dos últimos comandos que você deu, né? Então, ele vai mostrando, tá, ó, o ls que eu dei, né? Ele vai mostrando todas as coisas que eu, os últimos comandos que eu acabei de fazer, né? O clear vai limpar, né, a tela aqui pra gente, né? Eu acho assim, para um uso básico, são esses comandos. Eu acho que o history é um comando mais importante para você, se você não lembra o que você digitou, o que você tem que, às vezes, interagir aqui no terminal, ele vai mostrar as últimas coisas que você escreveu. Então, ele já ajuda a lembrar se é o ls, o cd, ele ajuda a lembrar essas coisas, às vezes, né? Ou seja, ele ajuda a lembrar os últimos comandos e, às vezes, os comandos que você mais usa no dia a dia ali, né? Tem como você digitar de novo o history aí pra ver como é que sai esse treco? Eu não sabia disso. Ele mostra as últimas que você deu, né? Daí tem, inclusive, você pode fazer algumas combinações para algumas filtragens, né? Com history para pegar coisas até mais antigas, tal, pegar alguma informação específica, né? Tem algumas combinações que você consegue fazer usando ele e o grep junto, que dá para algumas coisas nesse sentido, né? Mas acho que para um uso básico, né, no geral você vai usar bastante, pode usar bastante o ls, né, o cd, para mudar os diretórios, né, o clear para dar uma limpada às vezes aqui, o history, que eu acho que é um dos mais importantes no sentido de você não ficar lembrando o que você digitou, né, e aqui tem também um que chama mkdir, né, que é para criar um diretório, né. Então é make, aqui ó, a abreviação de make dir diretório. Então aqui eu estou dentro da pasta documentos. Então eu vou criar aqui uma pasta chamada fundamentos, né. Então deu um enter, você deu um ls agora, ele tá aqui a pasta, né. Então se eu vou entrar nessa pasta, dou um cd fundamentos, ela tá aqui, né. Estou dentro dela, né. De novo ela tá vazia. Se a gente olhar aqui na interface gráfica, ó, ele criou a pasta fundamentos e ela está vazia, né? Se eu quiser criar um arquivo aqui direto do terminal, é só dar um touch, nome do arquivo, né? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui um arquivo teste.txt, por exemplo, eu poderia criar qualquer outro tipo de arquivo, né? Então, se der um ls agora aqui, ó, nessa pasta, o arquivo está aqui, né? Se eu olhar, se a gente olhar aqui, ó, no fundamento está aqui o arquivo criado, né, na interface gráfica. Né? Se eu precisar, eventualmente, ver o que tem dentro desse arquivo, né, em geral, para coisas pequenas, assim, tem o Vim, mas eu gosto que eu acho que é mais simples de usar no dia a dia, assim, para coisas pequenas. Se for muita coisa, não, mas para coisas pequenas você põe um nano, ele é um editorzinho que roda aqui dentro do terminal. Então, se dá um tab aqui, ó, ele vai abrir o arquivo, eu consigo editar aqui o arquivo. Então, por exemplo, vou escrever aqui, ó, teste de edição. Daí para sair daqui, dá um Ctrl X, daí aqui ele vai dar uma pergunta, dá um sim, né, escreve S, e dá um Enter, ele salvou,
né? Se a gente for vir aqui na interface e abrir o arquivo, ó, tá aqui a informação, né? E uma última coisinha que às vezes pode ajudar, às vezes você quer ver, porque então, quer dizer, se eu dou aqui um nando, eu consigo ver o que está dentro do arquivo, né? Para sair sempre um Ctrl X. Mas aí se eu quiser ver o que está dentro direto aqui, se dou um cat aqui, ó, o cat ele vai mostrar na tela o que está escrito dentro do arquivo, né? Então, eventualmente ele pode aí ser útil, né? Vocês percebem, tem uma série de comandinhos bem básicos assim que podem ajudar em algumas coisas. Então eu vou aqui, ó, voltar, para a gente voltar aqui das pastas, é um cd espaço ponto ponto, ó. Volto para o fundamento, né, ó, cd espaço ponto ponto, eu voltei para a raiz, né? Se eu quero entrar direto na pasta fundamento, eu posso dar aqui, ó, um cd doc dou um tab, ele completou, tem o fundamento, então eu ponho um fund dou um tab, ele completou, então eu já vou entrar direto na pasta, né? Beleza. Daí eu vou dar um cd de novo espaço ponto ponto e eu vou apagar essa pasta. Para apagar a pasta, te dá um rm hífen r, fund não tá, eu completou, ó, eu apaguei e não tem nada, né? O que a gente vai fazer aqui? Eu vou clonar o repositório remoto. Deixa eu ver se já voltou, porque eu queria clonar ele lá no acesso remoto. Deixa eu ver aqui se já voltou. Se vocês não estiverem vendo a minha tela, vocês me falam. Porque acho que agora eu compartilhei a janela inteira, né? E também se estiver pequeno, vocês me avisam, porque a minha tela aqui ela é grande. Vamos ver se vai logar. Então aqui no acesso remoto, né, basicamente clicar aqui, terminal, pode abrir esse terminal mate mesmo, né? Aqui é a mesma coisa. Eu vou em geral, o que a gente pede? Em geral, só para ter um certo padrão e às vezes ajudar a gente na hora que a gente precisar ajudar, tal, né? Deixa eu só dar uma ampliada aqui. Em geral, a gente pede para a pessoa criar uma pasta código aqui na raiz dela, né? Então, para você criar, você dá um mkdir código. No meu caso, na hora que eu der o enter, ele vai falar que já existe, né? Porque eu já tenho essa pasta. Então aqui eu só vou dar um cd código. Então tudo que a gente for clonar de repositório e tal, tudo que a gente for fazer essas cópias, a gente vai fazer aqui dentro, né? Tanto é que se der um ls aqui, ó, vai estar os projetos lá que eu estou mexendo com mais frequência aqui no meu usuário, né? Deixa eu dar um clear. Então agora eu vou fazer um clone aqui desse, opa, fui para a página errada aqui. Eu vou fazer um clone desse repositório. O que é o clone? Nada mais é que uma cópia, né, desse repositório que está aqui no remoto lá pro meu computador local, né? Então, basicamente, a gente vai vir aqui, ó, e a gente vai pegar aqui pode ser por HTTPS, a gente vai copiar o link, vamos voltar aqui, opa, será que caiu de novo? Tá meio instável aí, né, desde ontem. Se caiu, eu faço aqui no meu computador local mesmo. Acho que deve ter uma caída. Beleza, eu vou fazer aqui do meu computador local. E daí, às vezes pode acontecer, eu vou criar aqui uma pasta que é chamada código, então vamos lá, ó, mkdir código. Mkdir código, então se eu der um ls aqui ele vai aparecer. Eu vou entrar aqui na pasta código. E aqui a gente vai fazer o clone. Eu já copiei ali lá do GitHub, né? Acabei de fazer isso, então dá um git clone. O git clone não mais é você fazer por isso que ele chama de clone, né? Que ele está fazendo uma cópia exata do que está lá na web, né? Na página, no servidor lá do GitHub, né? Então, aqui você pode tanto com o mouse, né? Clicar com o botão direito, né, e colar, ou então dar um Ctrl
Tab, o Ctrl Alt V ou C, né? Ele vai fazer, peraí. Clone, Ctrl Shift V, né? Ele vai colar. Você pode tanto usar pelo mouse ou pelo teclado, né? Lembrando que para você editar aqui as coisas no terminal, você vai usar só o teclado, né? Que você clicar com o botão direito aqui, você tem essas opções aqui, né? Então eu vou dar um Enter. E eu clonei, né? O repositório, se eu der um ls aqui, ó, ele aparece aqui. Então eu posso dar um cd, vamos entrar dentro dele. Como ele está público, né? Se ele não tivesse público, eu teria que dar uma senha, alguma coisa assim, né? Eu escrevi, inclusive escrevi o nome errado do repositório aqui, né? O fundamentos, né? Aqui. Deixa eu dar um clear para subir a tela. Certo? Ó, se eu der um ls, ó, aparece aqueles arquivos que aparecem aqui opa, peraí. Cadê? Aparecem os mesmos arquivos que estão aqui, né? Ó. Você vê que aqui não apareceu o gitignore. Tá vendo que o gitignore tem um ponto na frente? E não é à toa que tem esse ponto. Em geral, os arquivos que têm ponto na frente são arquivos ocultos, né? Então, os arquivos ocultos, quando a gente dá o ls, eles não são mostrados. Para mostrar os arquivos ocultos, a gente tem que dar um ls-la. Daí ele vai mostrar todos os arquivos, tá vendo? Ele mostra que ele mostra tanto o gitignore quanto o ponto .git, né? Esse ponto .git, essa pastinha que está em azul, ela é uma pasta, dentro dela está todo o versionamento que a gente vai gerar, e que já foi gerado, né? Então, agora, aqui, estando aqui na pasta você percebe? Essa pasta aqui, ó, é a pasta raiz do repositório, né? Então, vamos abrir aqui o VS Code. Eu escrever code espaço ponto. O ponto, ele referencia a pasta local, a pasta atual, né? Então, ou seja, quero abrir o VS Code nessa pasta, né? Então, vamos dar um Enter. Aqui, eu acho que eu não tenho o VS Code instalado aqui nessa máquina. Peraí, deixa eu só dar uma olhadinha, ver se ele... que eu acho que tá meio instável, né? Ele tá indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo. Né? E é um problema de acesso de internet, porque a máquina ela tá no ar. Ó. Tá. Vamos fazer o seguinte. Eu vou instalar aqui. O meu acesso remoto fica carregando, né? Conectando para sempre e não vai também, viu, Rafael? Mas eu acho que do Ened, do Natan, desse aqui, deve estar no mesmo. Deve estar tudo do mesmo jeito, né? Deixa eu ver aqui. Eu vou instalar o VS Code aqui nessa máquina. Daí a gente continua daqui. Somente. Deixa eu só ver aqui.
É que eu tenho que habilitar um repositório aqui para fazer isso. É que eu não me programei para usar o VS Code nessa máquina em específico. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Só um pouquinho, pessoal. Tô habilitando aqui para instalar o... Para instalar o... Tá ficando até fora do ar. Isso aqui é estranho. Deixa eu dar só uma olhadinha aqui. Só um segundinho, pessoal. Tá. Já continua. Tá. Acho que agora vai abrir aqui, vamos ver. Então, aqui basicamente, né, a gente está na pasta, né? Que a gente quer. O ideal, eu sempre recomendo, né, você entrar na pasta do projeto que você quer e abrir o VS Code direto na pasta do projeto, para ele ficar com os arquivos só daquilo, não ficar com vários arquivos que não tem nada a ver com o que você está mexendo, né? Então, na hora que você dá aqui o code espaço ponto, pelo terminal estando na pasta raiz do repositório, ele vai abrir o VS Code nessa pasta, né? Aqui pode dar um yes true, né? Vamos abrir aqui. Veja, aqui eu acho que isso aqui é uma outra coisa importante que às vezes as pessoas confundem, né? Aqui o VS Code ele é um editor de código, né? Mas o que é um editor de código? Nada mais a gente poderia escrever o código num bloco de notas. A gente poderia até escrever o código no Word, no LibreOffice, no Google Docs, né? A gente poderia escrever em qualquer arquivo, em qualquer editor de texto ou bloco de notas, né? A vantagem de um editor de código é que ele tem algumas coisinhas que facilitam a nossa vida. Então, por exemplo, aqui no VS Code, ele já embute aqui o terminal, né? Ele tem algumas coisinhas que vão facilitar para a gente, né? Mas nada impediria a gente fazer num bloco de notas, né? Eu estou falando isso porque às vezes o pessoal confunde e acha que para mexer, para acessar o código e tal, ele precisa usar um VS Code, né? Não, né? O VS Code, né? O Visual Studio Code, né? Que é a abreviação de VS Code, né? Ele talvez seja hoje o editor mais popular, né? Editor de código mais popular. Mas você poderia pegar qualquer outro editor para fazer. Então, por exemplo, muita gente às vezes quando vai mexer com Python usa lá o PyCharm, né?
Tem um que não é tão tá meio embaixo hoje, que é o Atom, né, que já foi mais famoso, né, tem o Sublime, enfim, tem uma porrada de outros editores que podem fazer o mesmo, né, então às vezes você tem uma finalidade que prefere usar outro, enfim. Aqui, de novo, acho que é importante entender isso para você, de novo, ganhar autonomia. Às vezes você prefere usar outro, ou quer usar outro, quer testar outro, enfim. Para você ganhar essa flexibilidade, não achar que as coisas estão tão amarradas assim, né? Pode ter coisa que a gente utiliza que tem que ser necessariamente aquela ferramenta ou aquele programa, né? Mas quando for assim, a gente vai deixar isso muito claro para as pessoas, né? Em geral, quanto mais aberto tiver para a pessoa eventualmente, se ela prefere usar de outro jeito, melhor, né? Então, às vezes, por exemplo, tem muita gente que mexe mais com essa parte de infraestrutura, de redes e tal. Às vezes eles gostam de usar muito o Vim, por exemplo, né, o Emacs, né, são outros editores de código, né? Tem o NeoVim também, que é bastante utilizado por esse pessoal, né? Então, basicamente aqui no VS Code, que de novo aqui é um editor de código, aqui, tá vendo que eu cliquei aqui em terminal, né, novo terminal, então ele abre essa janelinha aqui, que é a mesma coisa, ele está emulando esse terminalzinho, esse terminal aqui, agora é aqui dentro, né? Então, se eu der aqui o ls, todos os comandinhos que a gente está mostrando, ele vai funcionar aqui. Aqui, essa parte aqui, de cima aqui, ó, aqui nessa melhor, esse menu lateral aqui vai mostrar as pastas, os arquivos a partir daqui da raiz que a gente abriu, né? Então, por exemplo, eu clico aqui no README, ele aparece isso daqui, aparece o arquivo em si. Então, essa parte aqui é o arquivo que a gente vai editar, né? Em geral, basicamente é isso, né? Que ele vai ter aqui. Uma coisa que eu acho que vale a pena sempre já, logo de cara, já configurar aqui no VS Code, porque, ó, eu escrevi aqui, né, ó, add, vamos supor que a gente vai editar, né, aqui, ó. Daí, a gente já viu o versionamento, né, ó, eu vou colocar aqui, ó, que é aquela parte eu vou pôr assim, ó, comandos básico Linux, que são os comandos que a gente deu. Eu vou criar aqui uma caixinha. Você viu que ele já foi meio que eu fui escrevendo, ele já foi meio que preenchendo para mim, enfim, ele tem algumas vantagens nesse sentido, né? Ó, a gente viu o ls, a gente viu o cd, a gente viu o cd espaço ponto ponto, a gente viu ali o mkdir, né? A gente viu o cat, a gente viu o history, que mais? Acho que é isso, cat, tá? A gente viu lá o rm para mover, né? Para remover, né? Tem também eu vou colocar aqui, ó, cp para copiar, né? Daí você põe cp origem e o destino, né? Que aqui, né, você vai pôr o caminho de origem e o caminho de destino, né? Eu vou ter assim, ó, caminho, origem, caminho, destino, né? Tem o mv, né, de mover, né? E é o mesmo esquema aqui, né, de origem e destino, né? Você também consegue, o MV também serve para não só você mover, como também às vezes você quer renomear, né, o arquivo, você pode usar o MV, né? A gente viu lá o touch para criar o arquivo, né? Então esses são os comandos mais usuais, né? E a gente está vendo agora nessa parte do editor de código. Beleza? Vocês percebem? Eu fui editando, tem uma bolinha branca aqui, significa que eu não salvei o arquivo, né? Então, às vezes, especialmente quando você está mexendo com código, se você vai rodar esse código e o arquivo não está salvo, então ele não vai conseguir acessar as coisas que você está inserindo nesse arquivo, né? Então, se dá um Ctrl S, ele salva, mas você pode vir aqui em arquivos e por aqui um autosave, que ele vai salvando automaticamente para você. Eu acho que é umas coisas úteis de você logo fazer, logo que você começa a mexer com o VS Code, né? Aqui para deixar isso certinho. Eu vou colocar aqui, ó. E a gente vai ver alguns outros. Eu queria, ainda hoje, a gente
vai criar algumas coisinhas no Colab, no Google Colab. Beleza. Então, essa pode parecer bobagem, mas essa parte de entender que as coisas não estão tão amarradas, né, vai te dando autonomia para você, às vezes, pensar em coisas diferentes, né, e às vezes utilizar coisas diferentes, né, que às vezes se adaptam mais ao seu dia a dia. Ó, você percebe? A gente foi editando aqui, ó, e apareceu o número 1 aqui, né? Ou seja, o que acontece aqui, ó? Se eu apagar tudo que eu digitei, vamos ver aqui, ó. Que acho que não vai dar certo, que eu queria mostrar aqui para vocês. Vamos ver se ele vai deixar. Acho que não. Ainda continua, né? Ó. Vamos ver se ele mostra. Ó, tá vendo? Sumiu. Por quê? Aqui tá o arquivo do jeito que estava antes de eu editar. Né? Agora eu vou colocar de novo aqui, eu vou colar. Vai aparecer de novo o número 1zinho aqui. Sempre que aparece esse número 1, que significa? Essa bolinha com o número 1 que aparece aqui é que tem coisas que foram modificadas, tem arquivos que foram modificados aqui no repositório. Então ele está falando assim, ó, tem um arquivo que foi modificado e ainda você não, a gente fala commitar, né? Quando a gente fala, tem que fazer um commit, né? Em geral, são esses 4 comandinhos aqui, né? Ó. É o git add, o commit, o pull e o push, né, que a gente está se referindo a eles, né? Que, ou seja, aqui, quando a gente está vendo essa bolinha aqui com o número 1, então, assim, ó, tem um arquivo que o git ainda não versionou, ou seja, ele não criou um versionamento desse arquivo, né? Ou seja, você mexeu nele, mas eu ainda não estou monitorando ele para gerar uma versão com essas informações que você alterou, né? Se a gente vir aqui, ó, a gente tá mexendo especificamente no readme, né? Mas vamos supor que eu vou só editar aqui melhor, eu já vou criar um arquivo aqui chamado, eu vou pôr assim, ó, encontro 01.py. Tá vendo? Eu cliquei aqui, tá vendo? Tem para criar arquivo, criar pasta, né? Eu digitei o nome, pus lá o .py, ó. Ele já criou. E ó, tá vendo que mudou a bolinha para 2, ou seja, tem 2 arquivos que foram modificados e ainda o Git não versionou eles, né? Vamos pegar aqui, ó. Vamos pôr o clássico aqui, né? Sempre que você está mexendo com isso, vamos pôr aqui, né? Um olá mundo aqui. Aqui, ó, no Python, né? Quando você põe o print, é para ele printar alguma coisa. O print, ele não faz nada mais que isso, né? Ele não está executando nada no código, ele está literalmente mostrando alguma coisa, né? Aqui você pode, pelo terminal, você der um ls aqui, ó, ele está listando os arquivos. Se eu quero executar esse arquivo aqui pelo terminal, eu escrevo Python e o nome do arquivo. Então eu ponho, ó, eu posso dar um tab, ó, ele completa, dou um enter. Ele falou que o arquivo não foi, não foi, é porque não tenho nada aqui instalado, inclusive nem o Python, tá? Por isso que ele não vai rodar ainda. Mas basicamente, se tivesse o Python instalado aqui, na hora que eu desse esse comando, ele printaria aqui o Olá Mundo, né? Beleza. Então, aqui o que a gente vai fazendo? Agora eu tenho 2 arquivos aqui que estão aqui que ainda não foram versionados. Então, agora a gente vai colocar um pouco em prática o que a gente viu aqui, né? Os comandos do Git aqui. Então, a gente vai primeiro falar para o Git começar a monitorar. Então, vou dar lá um git add. Lembrando que é sempre interessante você fazer esses comandos do Git na raiz do repositório, né? Se você precisar entrar em alguma pasta, vamos supor que eu tivesse alguma outra pasta aqui, eu tivesse dentro de uma subpasta, né? Se você não voltar para a raiz, ele só vai fazer o versionamento dos arquivos que estão naquela pasta ou nas subpastas, né? Então, quando você faz o versionamento, né, os comandos do Git na raiz, você garante que ele tá pegando todos os arquivos no versionamento. Às vezes pode ser que isso não seja interessante, né? Mas em geral, especialmente para quem está começando, é interessante fazer isso, que você garante que está tudo versionado e tudo colocado no GitHub, né?
Então, aqui, ó, vamos dar um git add. Então ele vai começar a monitorar. Vocês vão reparar que vai ter uma parte de configuração que a gente vai ter que fazer na primeira vez que a gente utiliza, aqui nesse caso aqui que é a primeira vez, né? Então tá um git add, então git commit, -m. Então, ó, o ideal é que o commit ele seja bem sintético, mas ao mesmo tempo ele indica o que você modificou, né? Então eu vou colocar assim, né? Ó, adição de info no readme e criação de arquivo.py, né? Foi o que a gente acabou de fazer aqui, né? Então, ó, você viu que eu digitei, eu vou aumentar aqui, ó, para aumentar o terminal aqui no VS Code, você pode tanto arrastar aqui, né? Quanto também você pode, se quiser ficar a tela cheia, né? Fazer isso daqui, né? Então aqui, ó, vou dar um clear. Não, melhor não vou dar um clear não, porque tem informação aqui. Você viu que na hora que eu dei o git add commit, ele mandou uma mensagem aqui. Em geral, as coisas são printadas assim no terminal, são dicas bem interessantes para você entender o que você fez de errado ou o que você precisa fazer. Então, ó, na hora que eu dei o git add git commit, ele está falando assim, ó, por favor, diga quem você é. Ou seja, ele quer que você se identifique, né? Então ele está falando para você rodar esses dois comandinhos aqui, ó. Isso aqui ele só pede a primeira vez para ele conseguir te identificar. E daí na hora que você subir os commits, né, lá no GitHub, ou mesmo aqui localmente, eu consigo identificar que esses commits, essas informações, foi você que ajustou, né? Então eu vou copiar aqui, ó. Isso é só a primeira vez que você vai utilizar que ele pede isso, né? Vamos colocar aqui. Vou colocar um e-mail. E vamos copiar aqui o segundo, ó. Colocar o meu nome aqui. Ó, Rafael. Beleza. Daí eu vou ter que rodar de novo aqui o git add, ó, dando setinha para cima aqui no terminal, né, eu consigo recuperar os últimos comandos que eu dei, né, então não preciso ficar editando, né, o que eu já digitei. Então, ó, vou voltar aqui no git add, vou dar setinha para cima e voltar no git commit. Ó, ele versionou, né, e sumiu aqui a bolinha, ou seja, ele já criou uma versãozinha disso, né. Se a gente der aqui um git status, ó, ele fala que está tudo ok, né? Se a gente der aqui um git log, ele mostra todos os commits desse repositório, né? Então, ó, aqui mostrando sempre em cima o mais recente, né? Então, foi o que a gente acabou de fazer, né? Aqui foi lá, lembra lá o primeiro que a gente fez, e aqui foi quando a gente criou o repositório, né? Então, ele vai mostrando todos aqui. Então, por exemplo, se a gente quisesse, daí qual é uma das utilidades aqui dessa parte de fazer o versionamento, né? Por exemplo, vamos supor que eu fiz alguma coisa errada aqui, né? Eu preciso voltar para essa versão, né? Com esse hash aqui, a gente consegue voltar para exatamente como o repositório estava nesse commit aqui para baixo, né? Então a gente consegue fazer esse tipo de coisa, né? A gente consegue, na hora que a gente estiver de fato mexendo com código e tal, a gente reduz retrabalho e eventualmente reduz alguns problemas que eventualmente a gente pode ter. Então a gente já fez o commit, então a gente versionou aqui o código, e agora a gente vai colocar essas informações lá no repositório remoto. Então, repara que aqui no repositório remoto, ó, só tem esses 3 arquivos aqui, né? E aqui, lembra lá que no git ignore são coisas que quando a gente fizer os commits e tal, ele vai ignorar, ou seja, ele não está versionando, né? Então, agora a gente vai dar o git pull origin main. Ó, ele fez. Ó, aqui é interessante que ele já apontou alguma coisinha. Você viu? Ó, ele pintou umas coisinhas em amarelo. Que ele já tá apontando que tem algum outro probleminha, né? Mas ó, ele falou que ó, tudo que está lá no repositório remoto, lá no GitHub,
tá ok aqui no seu, mas ele está apontando aqui no que está em vermelho que tem algum tipo de conflito, né? Em geral, a maioria das vezes que acontecer com esse conflito, se a gente der aqui um git pull rebase true, que é basicamente copiar esse comando, ele vai resolver esse conflito, porque tem alguma informaçãozinha que está diferente lá do repositório remoto com o meu repositório, né? Então, é basicamente copiar esse comandinho aqui do git pull rebase true e colar ele aqui, dar um enter, o conflito já deve ter resolvido. Então eu posso dar de novo o pull e o push. Ó, tá vendo? Agora ele não apareceu nenhuma mensagem, né? Então também tem que ficar atento com essas coisas quando tiver roda no terminal. Se você fez alguma coisa errada, ele vai printar alguma coisa te falando, te dando alguma dica do que você errou ou o que você precisa fazer, né? E aqui vamos dar o push, que agora a gente vai colocar as informações lá no remoto. Antes de a gente colocar, ó, então ele está com esses 3 arquivos aqui, ó, e o último commit é 45 minutos, né? Na hora que eu der o enter aqui no git push, ó, ele vai pedir aqui a permissão. Vamos aqui. E ele fez. Tá vendo que ele pediu uma permissão, né? Porque aqui para a gente clonar o repositório, quando a gente clonou, a gente fez essa cópia, como ele está público, você não precisa, mas agora para eu atualizar o repositório eu preciso de uma permissão, né? Então aqui foi a permissão que eu dei para ter acesso ao repositório. Então se a gente for agora ver aqui, cadê? Ó, se a gente vir aqui, der um refresh aqui na página, ó, o último commit é 4 minutos, né? E aqui, ó, o arquivo novo que a gente criou, se a gente for olhar aqui, ó, tem as informações novas que a gente colocou, ele atualizou as coisas aqui, né? Então a gente já pôs em prática aí um pouquinho esses 4 comandinhos aqui, né? A gente já viu essa parte, já viu um pouco aqui a parte do editor de código, né? Deixa eu olhar aqui nas coisas que eu tinha anotado para a gente apontar nessa parte. Beleza. Então, só falta a parte do ambiente virtual. Deixa eu ver aqui se a gente consegue já resolver esse. Só um segundinho, pessoal. Deixa eu ver se a gente consegue fazer o acesso remoto. Porque a parte do ambiente virtual, essa eu não consigo fazer daqui. Só um momentinho. Só um minutinho, pessoal. Tá. Essa parte do ambiente virtual, eu acho que vai ter que... Porque eu preciso realmente do acesso remoto para fazer ela... deixa eu só dar uma olhadinha, tá. Beleza. Tá. Daí aqui, vamos fazer o seguinte. A parte do ambiente virtual, acho que a gente vai ter que ver só no nosso próximo... já começa bem no comecinho, a gente já conversa sobre isso. Vamos aqui, que é uma coisa que eu vou pedir para... Aqui, ó, só aproveitando, que eu vou pedir, né, especialmente para... deixa eu ver quem está aqui na chamada, porque eu sei que o Ezequiel, o Ened, o Leonardo e o Nathan já tem, né? Isso aqui é mais especialmente para hoje aí para Juliana, né?
aqui eu vou criar aqui uma issue, que eu vou pedir, Juliano, para você fazer, quando você criar o seu repositório, você fazer o mesmo. E aqui eu vou apontar aqui algumas tarefas. Então eu vou colocar aqui, ó, tarefa 01. Daí aqui, peraí, acho que eu fiz bobagem aqui, peraí. New issue, aqui, ó, deixa eu voltar aqui, né? Estando aqui na raiz do repositório, você clica aqui em issues e aqui em new issues, né? Daí, vamos por aqui, ó, tarefa, tarefa 01. Aqui era basicamente replicar o que a gente está fazendo, todas essas coisas aí de essa parte, né, de criar um repositório no GitHub. Daí eu vou pôr assim, ó, chamado se quiser colocar outro nome, pode colocar. Eu só tô dando uma sugestão aqui de nome, né? Vamos até aproveitar, vou fazer assim, ó, chamado. Eu vou colocar aqui chamado fundamentos, certo? Então, tem essa parte, né? Eu vou pôr assim, ó, certificar. Eu vou pôr assim, ó, ter acesso remoto. Ter o acesso remoto ativo, né? Vou pôr assim, ó. Caso não tenha, avise no Classroom. Porque a gente vai criar, né? Então vou até pôr aqui. Uma das coisas é isso, né? Daí eu vou pôr assim essa parte, né? Ó, iniciar a construção. Melhor, inserir as informações apresentadas no primeiro encontro no README do seu repositório. Que é basicamente isso que a gente acabou de fazer aqui, né? Deixa eu duplicar aqui. Basicamente essas informações aqui para ficar fácil de você consultar, né? Como faz commits, comandos básicos, né? E assim depois a gente vai incrementando aqui, colocando mais informações, né? Daí, então aqui essa parte dessa parte do repositório aqui, né? Daí eu vou colocar aqui, ó, melhor, pelo acesso remoto. Eu vou colocar aqui, ó, vamos dar dois passos aqui. Vamos criar. Não vai deixar eu fazer. Acho que ele deixa assim, não tem stack, ó. Deixa eu jogar aqui para cima. Isso, quero esse daqui, ó. Pelo acesso remoto, aquele negócio, né? Ó, abrir o terminal
e o VS Code. Vou poder assim, ó, abrir o terminal, criar a pasta código e dentro dela clonar o repositório fundamentos, clonar o seu repositório fundamentos. A partir da pasta, melhor para assim, ó, entre na pasta fundamentos e abra o VS Code. Para assim, ó, no VS Code edite o arquivo readme com as informações que julgar necessárias e realize ou para assim, ó, realize um commit. Vou pôr só um commit, porque em geral a gente fala isso, quando a gente fala um commit, né, faz o commit, né, a gente está pensando nesses comandos, tanto do versionamento, que são lá o git add e git commit, quanto da interação com o repositório remoto, né. Então, ó, no VS Code, né, edite o arquivo readme com as informações que julgar necessário e realize um commit. Que é basicamente fazer esse commit para o que a gente acabou de fazer aqui agora há pouco, né, de atualizar esse repositório remoto, né. Beleza. Por enquanto é isso. Aí eu vou agora abrir aqui o Colab. Tá vendo aqui, ó, quando eu coloquei aquelas caixinhas, ó, se eu quiser, tá vendo, ele cria se eu quiser mexer aqui ou dar um check aqui, a gente consegue, né? Com aquelas caixinhas ali. Então, daí eu acho que essa parte aqui, Ezequiel, Leonardo, Enédio e Natan, vocês já fizeram, vocês já tem mais contato, né? Então, nesse momento, acho que nem vocês não precisam, se vocês quiserem, mas acho que nem precisa, vocês já sabem disso, né? Mas aí para a Juliana, para o restante do pessoal, daí é uma tarefa que eu vou pedir para antes do próximo encontro, ok? Aqui, vamos só para finalizar, eu vou abrir aqui pelo meu Drive. Deixa eu abrir aqui meu Drive. Deixa eu entrar no Drive da Unesp. Meu Drive. Aqui, ó, no Drive, às vezes se você está usando a primeira vez, às vezes pode ser que não apareça esse Colab Notebooks aqui, né? Aí você vai ter que vir aqui e procurar
aqui o Google Collaboratory. Às vezes, você vai ter que até clicar aqui em Connect mais apps, e às vezes tem que, acho que em alguns casos você precisa habilitar ele por aqui, ó. Ó, tá vendo aqui, ó, Collaboratory. Você clica aqui e ativa realmente, ó, tá vendo que eu tive que instalar, né? Daí eu acho que ele já vai criar automaticamente essa pasta aqui para você. Se não criar, você pode pôr em qualquer outra pasta, não tem importância, né? O que eu queria que todo mundo fizesse? Daí acho que isso também, acho que é para todo mundo, porque acho que pelo menos aqui com a gente nunca mexeu com isso especificamente aqui, né? Eu acho, com vocês. Queria que criasse aqui um Google Colab. Né? E deixar, e aqui na parte de compartilhamento, deixar ele para a visualização, né? Para qualquer pessoa consiga visualizar. Ok, vou colocar aqui. Eu também vou chamar ele de fundamentos. Fundamentos. Vou por aqui, 01. Daí eu vou pegar esse link e vou colocar lá no... Eu vou editar aqui essa tarefa. Eu vou até colocar aquela caixinha aqui que eu acho que é interessante, que a pessoa pode dar um check, né? Opa. Daí aqui criar um Google Colab. Por assim, ó, deixar o compartilhamento como que fica ali, qual que é o nome que ele coloca? Qualquer pessoa com link como leitor, né? Qualquer pessoa com link leitor. Certo. Então vamos dar uma olhadinha aqui no preview. Tô tentando dar um espacinho aqui. Tá. Então é isso. Então aqui no Colab, eu não sei se vocês já tiveram contato com o Colab, né? Ele é basicamente não, ele é um Jupyter Notebook, né? Aqui na web. No fundo ele se transforma quase num Google Docs de código, né? Então ele tem as mesmas coisas do Jupyter. É só uma curiosidade, vocês sabem por que chama Jupyter? Ele chama Jupyter, Ju de Julia, PI de Python e aqui o IR, né? Que são as três linguagens de programação que são mais usadas nessa parte de ciência de dados, né? Então ele está representando essas três linguagens, né, de programação, né? Tanto é que aqui dentro do Colab você consegue rodar as três linguagens. Você consegue rodar. Eu não sei se está habilitado até para outras linguagens, mas essas três você consegue rodar em qualquer Jupyter. O Colab aqui também você consegue rodar o R, rodar o Jupyter aqui no Colab, né? Em geral, aqui você consegue misturar texto com
com esses bloquinhos de código. Em geral, essa célula, a gente chama esse bloquinho aqui de código, a gente chama de célula, né? Então tem uma célula criada aqui, e se a gente quiser, a gente pode criar aqui também, ó, texto, né? E aqui, de novo, você usa a parte do Markdown ali, né? Então, eu vou pôr aqui, por enquanto vamos colocar aqui, ó, vou pôr assim, ó, mini curso de fundamentos de análise de dados. Eu vou pôr aqui texto só para não confundir. Certo? Daí, ó, aqui na hora que a gente tá então aqui editando, na hora que eu clico aqui, ó, ele vai fazer isso. E aqui tem aqui na parte lateral, né, ó, ele vai criando como se fosse um sumário aqui das coisas, né? Então aqui, ó, por exemplo, se eu der um print olá mundo, ele vai rodar e vai printar isso aqui que a gente está rodando aqui, ó, olá mundo, né? Se a gente fizesse aqui, por exemplo, um print, sei lá, ó, 1 mais 1, 1 mais 1, ele vai fazer, por exemplo, faria uma soma aqui, né? Então dá para aqui com o Colab a gente começar a fazer algumas coisas que aí aqui é um pouco a ideia de você percebe aqui no fundo o Jupyter Notebook e aqui o Colab Notebook nesse caso, né, que o Jupyter é o que você roda localmente, né, nesse caso ele é um editor de código, né, só que ele vai deixar em geral esse tipo de editor como o Colab, o Jupyter, ele é bom ou para você fazer algum tipo de análise de dados, né? Ou então para você fazer algum tipo de teste mais específico, né? Porque é difícil a gente conseguir automatizar código com ele, né? Então, mas para você rodar blocos de código ou para você fazer uma parte de análise de dados, né? Se compartilhar algumas coisas com alguma pessoa, fazer algum teste assim nessa parte de análise e visualização de dados, ele é bem bom justamente porque você consegue comentar, só pegar blocos, tal. Ele é bem ele é bem pensado para esse tipo de questão, né? Então aqui, basicamente, era isso que eu queria passar aqui hoje. Na realidade, faltou a parte do ambiente virtual, que daí logo no comecinho da próxima conversa a gente já trata, mas aí só aproveitando que a gente já está aqui, e eu tem mais esses 10 minutinhos, eu sei que essa parte aqui, talvez, eu não sei se a Júlia já teve algum tipo de contato com isso, né? Eu sei que o restante acho que já teve, né? Mas só para a gente colocar todo mundo na mesma página, aqui a gente já viu uma primeira coisa, né? Que a gente viu aqui o print, né? Aqui, dentro da célula, você vê que eu apaguei, né? Se eu der um Ctrl Z dentro da célula, ele vai recuperando as coisas que eu apaguei, né? Aqui a gente já viu uma primeira coisinha, que é o print, né? O Python, ele tem algumas funções que a gente chama de funções built-in, né? Que são funções que ele já faz coisas para a gente de maneira automática, né? Então, o print é uma delas. Você vê ó, a estrutura do print, né? Ó, print, abre e fecha parênteses, né? Depois a gente vai ver como a gente pode criar as nossas próprias funções. Mas aqui já é uma função que o Python deixa pronto para a gente. O que é uma função? Né? Nada mais de maneira mais geral, do que um bloco de código, né? Que executa determinada tarefa. Então, por exemplo, aqui a função print, qual que é a tarefa dela? É mostrar as coisas na tela para a gente. Né? Então, tudo que você colocar dentro do print, ele vai mostrar para a gente. Né? Ele não está executando nada dentro do código, né? Ele só está mostrando para a gente determinada informação. Né? Então, não só aqui o print, mas a gente poderia, por exemplo, pegar aqui esse olá mundo, eu vou copiar aqui de novo,
E se eu quero saber o tipo desse dado, né? Então se eu colocasse aqui dentro de parênteses, a gente colocasse o type, eu vou ver o tipo de dado, né? Ou seja, um str é uma string. O que é uma string? São palavras, né? Ou seja, é um conjunto de caracteres, né? Normalmente está entre aspas, né? A string, né? Então a gente consegue saber o tipo de dado que é aqui, né? Se a gente pegasse aqui, ó, o print, e no lugar do Lambda a gente colocasse lá, vamos por aqui, ó, 100, ou seja, é um número, né? Ó, ele fala que ele é o quê? Ele é um int, né? Ou seja, é um número inteiro, né? Então é um tipo de dado de número inteiro, né? Então aqui a gente já viu duas funções que o Python já entrega para a gente pronto, né? Que é o print e o type, para saber o tipo de dado, né? Vocês percebem a estrutura, né? Ó, é o nome, abre e fecha parênteses, né? Nesse caso, a gente coloca coisas nos parênteses, né? A gente passa para dentro dessa função uma informação e ela devolve. Ela faz uma tarefa, né? Ela tem um bloquinho de código lá dentro, lá do Python, que na hora que a gente chama essa função, esse bloquinho de código é executado, né? Para gerar o que a gente está pedindo, né? Então, nesse caso, ele vai printar as coisas e aqui ele vai mostrar o tipo, né? Beleza, tem também, que é uma clássica aí quando a gente tá começando, né? Que é a input, né? É outra funçãozinha que o Python já deixa pronta para gente, né? Sempre que a gente precisar, a gente pode interagir com elas, né? Então aqui, ó, a gente já viu, né? Ó, tanto essas duas funçõezinhas essas três, melhor dizendo, né, que já vêm pré-prontas, que o Python já entrega para a gente prontas, né? A gente não precisa escrever um código para mostrar as coisas na tela para a gente, né? E aqui, ó, a gente já viu um pouco de string, né? E um número inteiro. Então, tanto as strings, a gente poderia fazer o seguinte, ó. Bom, por enquanto eu vou deixar assim, que eu já estava pensando nisso para a próxima conversa, né? Mas, ó, aqui a gente, ó, nos tipos de dados, né, daí a gente poderia dividir, né, ó, em tipo de dados. A gente já viu aqui, né, ó, as strings, uma string, né, ó, número, eu vou por aqui, ó, inteiro, e o float, né, que é o número com vírgula, né? Então aqui, ó, se a gente pegar sei lá, por 100,90, ó, lembrando que, ó, você vê que eu pus uma vírgula, né? Nesse caso, para ser um número decimal, a gente tem que pôr ponto, não vírgula, né? Então, ó, tem um float aqui, né? Então a gente já tem tendo contato com alguns tipos de dados aqui, né? A string nada mais é um conjunto de caracteres, ou seja, é uma frase, é uma palavra, né? Normalmente está entre aspas, né? Daí, por exemplo, se eu pegar esse número aqui e colocar entre aspas, né, ele vai virar uma string, né? Ó, se a gente rodar aqui, ó, ele já não é mais um número, né? Beleza, e daí só a última coisinha aqui, que são as variáveis, né? Basicamente, o que é uma variável? Ela vai colocar uma etiqueta, como se tivesse, ela vai armazenar alguma coisa que a gente pode recuperar, né? Então, por exemplo, aqui, vamos chamar aqui, ó, vamos pegar aqui, já que está falando de tipo de dado, vamos por aqui, ó, tipo de dado. Melhor, vamos por assim, ó, palavra. Então aqui, vamos por assim, ó, vamos por assim, ó, primeiro dia domine curso, né? Então aqui é uma string e sempre que está ao lado esquerdo do igual é a variável,
né? Então, essa variável aqui, ela está armazenando, ela tá como se estivesse colocando uma etiqueta nessa informação. Então, se eu quiser recuperar essa informação, eu posso chamar, de vez de chamar a informação, eu chamo a variável, né? Então, se eu der aqui um print palavra, ele vai retornar aqui o que a variável está armazenando, né? Então aqui é mais para, especialmente a Júlia, né? Já ter um primeiro contato. A gente vai falar disso com mais calma na próxima na próxima conversa, mas já para ter já um contato com alguns tipos de dados aqui, e com essa parte das variáveis, né? A gente vai conversar isso melhor nas próximas vezes. Já tem um pouco de contato aqui com. Que eu queria que você já tivesse um pouquinho de contato aqui com a parte do Colab, né? E daí, para finalizar, aqui, ó, a gente pode vir aqui em arquivo e tem aqui, ó, salvar uma cópia no GitHub. Então a gente pode vir aqui e tem que procurar aqui o repositório. Então eu tenho que procurar aqui, ó, provavelmente a primeira vez que você vai fazer, ele vai pedir algum tipo de acesso, né, para você conseguir salvar as coisas aqui do Colab lá no GitHub, né? Mas ó, daí eu procuro aqui, ó, o meu nome, né? Ó, é esse repositório aqui, né? Que eu escrevi com o nome errado, né? Então vou copiar aqui. A gente, por enquanto, vamos colocar tudo na raiz. Depois a gente pode eventualmente ajustar as pastas, tal, né? E basicamente clicar aqui em OK, ele vai salvar uma cópia lá no Colab, lá no repositório lá do GitHub, né? Se a gente vir aqui, ó, tá vendo aqui já está mostrando os arquivos, mas se a gente vir aqui só para confirmar, ele vai ter salvo aqui o arquivo, né? Então se a gente clicar aqui, ele vai voltar lá se você quiser abrir aqui no Colab, ele já cria um hiperlink, né? Então, vou até acrescentar essa outra informação aqui, ó, criar o Google Colab, deixar compartilhado em qualquer um, e salvar uma cópia no GitHub. Vou até colocar aqui, ó, arquivo, né, ó, literalmente salvar uma cópia no GitHub, né, ó. Vou até colocar aqui para facilitar, né. Arquivo, salvar uma cópia no GitHub. Perfeito. Então por hoje é isso. Eu vou até já aproveitar aqui, vou criar uma issue da tarefa 2 e já vou colocar aqui como a primeira coisa essa parte do ambiente virtual. E aí depois a gente vai entrar nessa parte de fundamentos de programação. Só para já estar mais ou menos no horizonte que a gente vai estar conversando nos próximos dias. Né? Aqui na parte de fundamento de programação, já na próxima conversa, a gente já vai entrar um pouquinho na parte de, já falar um pouquinho também da parte de coleta de dados, né? Então a gente já começa de fato a colocar um pouco a mão na massa, né? Então, basicamente, pessoal, eu preciso de tarefa 1, peraí. Deixa eu mudar aqui o nome. Basicamente,
Acho que por hoje seria isso, né? Que nem acho que o Ezequiel não estava quando eu comentei isso. Eu sei que especialmente aqui esse começo, boa parte das coisas você já tem contato, né? Acho que talvez seja mais novidade para Juliana, né? Mas eu acho importante vocês acompanharem, tanto porque acho que nas próximas semanas vai ter coisas que às vezes a gente ainda não conversou, e também para vocês terem um múltiplo comum geral, porque a ideia é que tenham mais pessoas aí colaborando nos projetos, né? Daí como vocês estão mais no dia a dia, para vocês terem condições de saberem mais ou menos o básico, assim, que o geral sabe, para vocês conseguirem nos ajudar a eventualmente dar o suporte para as pessoas, né? Então, seria isso. Então, por hoje, seria isso. Daí, Juliana, eu sei que é muita, pode não parecer, né? Mas é bastante a informação, né? Então, não se preocupe, né? Com se passou